Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 21 de março de 2022, há 62 anos atrás, nascia um certo Ayrton Senna da Silva. E aí dispensa apresentações, né? Hoje ele vivo estivesse, faria 62 anos, e aí a gente já pergunta no Twitter e deixa aqui a mesma pergunta. O que estaria fazendo Ayrton Senna da vida caso fosse vivo ainda? Será que já teria uma equipe na Fórmula 1? Será que seria presidente da CBA? Será que se candidataria a um cargo público? Vai saber. Na verdade, que ele estaria nadando na grana, muito pouco preocupado, pouquíssimo preocupado com os boletos que vencem no final do mês. Edição número 477 deste lindo canal, que está sendo gravado agora às 4h38 da tarde no horário oficial de Brasília. Estamos entrando, gravando, aliás, um pouquinho mais tarde. Abdiquei do direito de fazer vídeo ao vivo, porque o ping tá tão alto para canal pequeno no YouTube que tá exorbitantemente impossível fazer um vídeo ao vivo. O dia que normalizar essa bagaça, a gente volta a fazer. Bom, vamos falar então. Hoje tem assunto, meu Deus do céu, tem assunto para caramba. Fórmula 1 ou Fórmula 1, você voltou do jeito que a gente queria. Muito obrigado. Ultrapassagens, carros andando perto um do outro na curva, podendo negociar. O DRS falando mais alto do que a gente imaginava, mas não é aquela vantagem que, nossa, abriu e tira 2 km num piscar de olhos. Mas antes aliás, logo depois da primeira parada, o Leclerc conseguiu abrir uma boa distância de entre 8 e 9 décimos antes da última zona de DRS, que seria ali a primeira, né? A última leitura do DRS na volta, que seria a primeira ali na reta de largada, o primeiro acionamento. E o Verstappen veio, engoliu com o DRS aberto e foi. Primeiro, o motor Honda fala alto. Sim. O motor Ferrari também. E aí por isso que eu digo que o DRS realmente está fazendo uma boa diferença. Agora, quem não está fazendo DRS com diferença é o tal do motor Mercedes, hein? Olha o que o Hamilton penou para passar o Pérez. O DRS aberto, o carro não chegava. Esse automóvel da Mercedes está batendo muito no chão, está criando arrasto e está tirando velocidade de reta. Vai sofrer lá na Arábia Saudita. Isso a gente discutiu ontem lá na live do automobilismo para principiantes. E essa Mercedes e a McLaren, a gente vai abrir um capítulo para a McLaren para falar dela na quinta-feira, mas que absurdo de lento esse carro da McLaren, que impede com o carro de tanque cheio de tentar uma ultrapassagem. O Ricardo caiu para último na largada e ficou 10 voltas atrás do Latifi, não passava o Williams. Latifi, não é o Albon, é Latifi. Não conseguia passar. Muito ruim. Dos três carros que a gente imaginava que ia ter algum salto de qualidade, foram os que andaram para trás: a McLaren, a Aston Martin e a Williams. Três automóveis que Jesus, Maria e José. Coincidentemente, carros com motor Mercedes. Hum. Aí o Toto Wolff já veio hoje e fala, gente, o problema não é motor desses carros, não. E obviamente não é. O que a McLaren na volta do Q1 do Ricardo batia no chão na reta era um absurdo. Um grandioso de um absurdo. Enfim, o nosso querido. Eu vou baixar aqui um pouquinho porque tá dando estouro. Mas essa corrida foi boa. Três rounds ali, três voltas seguidas do Verstappen detonando os pneus. E ó, é o que ele falava, e o que a gente conversava também, e o que ex-campeões do mundo também falavam antes da prova. O Max vai vir na versão mais solta possível nessa temporada, porque ele já ganhou o título, não precisa provar nada para ninguém, porque ganhou em cima do Hamilton. E agora, com aquele número um estampado, filho, aquele é cartão de visita. Ele chega, passa esfregando. O Leclerc, obviamente, foi esperto. Freava um pouquinho antes, porque vinha um alucinado do Max. Para que você vai dividir a curva com ele, né? Finalmente alguém aprendeu que não se divide curva com o Max Verstappen. Contornava a primeira perna melhor, a segunda perna abria o DRS e passava na curva 4. Ou seja, Charles Leclerc utilizando de uma certa
tática, estratégia, do inglês strategy, do francês stratégie, né, do alemão stratégie. É, rapaz, o Capitão Nascimento fez escola lá com o Charles Leclerc e ele, assim, navegou para sua primeira vitória na temporada, a primeira vitória da Ferrari em 45 corridas, desde Singapura 2019, com aquele motor mexido, que a Ferrari não ganhava uma prova, e lá também tinha sido um 2, aqui foi um 2 também, porque o Sainz, com o problema do Verstappen no final, acabou ficando na segunda colocação e Lewis Largo Palua Hamilton ficou com a terceira colocação, completando o pódio. Era uma corrida para o Hamilton chegar em quinto e sair agradecendo a Deus que estava Haas longe, que não tinha McLaren perto. Nossos amigos da Mercedes saíram com 27 pontos no campeonato, são a segunda melhor equipe da temporada, sem saber de onde saiu esse resultado, né? Porque teve problemas. E o Russell chegou a andar perto do Hamilton, teve ali no primeiro stint um acompanhamento, né, do ritmo de prova do campeão, mas depois, né, aí entra o pessoal no rádio, e deve ter havido, não vou, deve ter acontecido essa conversa no motorhome da Mercedes, tipo assim, gente, o carro não está campeão, vamos somar ponto, então se vocês dois estiverem andando junto, faz favor de não bater, e aí mantém uma distanciazinha, fazem a corrida. Agora, acho que nem nos sonhos mais molhados do Gene Haas, Kevin Magnussen faria a quinta posição nessa corrida, depois de uma classificação fenomenal, colocando a Haas na sétima colocação, contra décimos segundos do nosso amigo Mick Schumacher, que não fez uma primeira. Tudo bem, foi rodado pelo Ocon, que não tinha culpa nenhuma, toque de corrida, tomou 5 segundos de graça o Ocon. Aliás, a FIA já começou 2022 bem, né? É primeira etapa, primeira crítica, vamos lá fazer a crítica para a FIA. Era de corrida aquele toque. O Ocon não tinha onde colocar o carro, estava mais da metade do carro em cima da zebra. Quer fazer o quê? Já tinha tirado, tinha dado espaço. O Mick fechou, não deu espaço. E é de corrida, o cara não vê também. Às vezes não é que fechou porque quis fechar, fechou porque não olhou no retrovisor, tá prestando atenção no carro da frente. Enfim, Ocon tomou os 5 segundos, acabou ainda chegando atrás do Bottas ali na sétima posição. Bom resultado para a Alpine, que começa 2022 igual terminou 2021, brigando por P7, P6, P5. Não é carro de pódio não, viu gente? Continuar desse jeito não é carro de pódio não. Aquele salto que a Alpine tinha prometido dar, está muito longe de Ferrari e de Red Bull, e está ainda mais 3 décimos longe da Red Bull não, da Mercedes. Ou seja, a chance de pódio da Alpine vai ser assim: Hungria, Qatar, né? Vai ser aquelas corridinhas que a gente já conhece. Aí Ocon e Alonso capitaliza. E o Bottas? O Bottas, para mim, foi tática, aquela largada dele. Ele falou assim: ó, vou deixar todo mundo passar. Na hora que chegar ali perto do Chu, eu vou ficar na frente do chinês e vou ensinar para ele como é que dirige. Se ele me acompanhar, beleza, nós dois pontuamos. Foi o que aconteceu, porque depois abandonou Gasly, o Verstappen e o Pérez. 3 posições que ele ganha. O Bottas estava fazendo uma corrida boa de recuperação, saindo de 14º para nono, é verdade. Mas aí veio o P6, né? E P6 a gente abraça. P6 de Alfa Romeo. Alfa Romeo fez 9 pontos na primeira corrida. Alfa Romeo o ano inteiro passado fechou com 13. Você tem a base do que foi o ano da Alfa Romeo no passado, e esses 9 pontinhos já tá, ó, garantia o ano dos suíços lá da Sauber. E nem falar da Haas, né? Acho que a Haas não tinha 10 pontos no campeonato, sei lá, desde 2019, quando fez P4, P5 lá na Áustria, mandou carro pro Q3 no Brasil, tinha feito uma boa temporada. 2019, entrou 2020, que Jesus. Zero, nada, niente. Né? O Grosjean e Magnussen se batendo. Se eu não me engano, aquela temporada o Magnussen fez um P9 que virou P10 porque tomou punição lá daquele lance da troca de pneus na Hungria, e depois o Grosjean fez um P9 na Inglaterra.
Fez 3 pontinhos em 2020. Aí 2021, então, né, apaga da memória do Dini Haas. Aí arranjaram 10. A minha previsão da Haas era 5 pontos para a temporada inteira, já fizeram o dobro para calar minha boca. Graças a Deus, para a Haas, eles calaram minha boca. E a AlphaTauri, depois que o Gasly teve um probleminha, parecia um problema elétrico. Por quê? O painel inteiro do carro apaga e tem aquele estampido surdo do motor, que não é um estampido de estouro, é um estampido de perda de gerenciamento, que faz tum, sabe? Não é aquele puf, né? Eu fazendo as onomatopeias agora vai virar viraliza. Tomara que viralize também, tô precisando de view nesse vídeo. Bom, então, e você que está no Spotify agora deve ter, né, se deleitado com os meus efeitos especiais. Mas o Tsunoda, depois do problema no carro da AlphaTauri com o Gasly, que pegou fogo, inclusive causou o safety car que deu aquela mexida na prova, fechou ali na oitava colocação, 4 pontinhos, começa o ano em alta, P5, aliás, P6 no campeonato de construtores. Aston Martin, Williams e McLaren, se pontuar, vai ser no esquema Alfa Romeo ano passado. Vai fazer 10 pontos a temporada inteira, porque os carros estão um lixo. A Aston Martin a gente falava, não, estão treinando só de tanque cheio, não é possível que o carro é tão lento. É lento, o carro é lento. A Williams, com a mesma traseira quase do ano passado, esquece, né? Aquela caída reta para o lado. O aerodinamicista da Williams precisa, né, fazer uma reciclagem, porque a traseira não está dando certo, meu querido. Precisa de pressão, precisa de tração, aquele automóvel. O Albon arrumou lá um 15º, depois na corrida conseguiu dar, né, umas golfinhadas, mas olha, gente, tá ruim o carro. E McLaren, então, né? E a Red Bull que não vai admitir nunca que errou no conta, né? Parece, né? Segundo a Juliane Serrazoli, que o problema da Red Bull não foi bomba de combustível, foi falta de gasolina, erro de cálculo mesmo. Mas o motivo oficial da equipe é bomba de gasolina nos dois carros e parece. Aí eles falam que foi bomba de gasolina no Gasly, mas para mim nada me tira na cabeça que foi problema elétrico, porque apagou o painel. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir a corrida de novo no momento do abandono do Gasly, vai ver no replay do onboard que o painel apaga. O campeonato continua neste domingo na Arábia Saudita. Ordem das equipes não vai mudar, não, porque em uma semana, essas três de baixo ali, tirando o Red Bull que abandonou, né? Mas essas três de baixo, gente, aquilo não vai pontuar. Olha, só vai pontuar se tiver corrida com bandeira vermelha, duas largadas, né? Os carros estão bem nervosos. Vamos colocar isso em pauta. Os poucos, o Magnussen perdeu 2 posições no primeiro stint, porque errou o ponto de freada na curva 1, depois enquadradou o pneu. O Verstappen foi usar o carro igual usava o carro do ano passado, que era frear depois do lá se vai, me Deus me livre, e fazer a curva com o escorregamento do carro e depois detonou. O segundo stint do Verstappen foi completamente ruim por causa de ter moído os pneus logo depois da parada. Então, é uma pista que não tem tanta ondulação igual lá no Bahrein, mas é veloz. É pista de rua com média horária de Silverstone, né? Então, pista rápida. Teremos o caos nesse domingo, mas a gente deixa para quinta-feira. Olha, Norris, vou te falar, viu? Essa primeira vitória sua vai demorar para vir. Final de semana no Bahrein também teve Fórmula 2 e Fórmula 3. Destaque para nosso amigo Felipe Drogovic, que fez boas pontuações e fecha o final de semana com 12 pontos contra 25 do Pusher. 12 para 25, um campeonato com várias rodadas duplas, não está difícil de tirar. O Drogovic foi vítima da tática na primeira prova, na segunda prova fez o P5. Aí o P5,
né? Dentro ali das possibilidades, não forçou o carro, não teve ali chance de fazer um pódio, chegou ali a beliscar a briga pelo pódio, mas acabou depois ficando para trás no consumo de pneu. E na Fórmula e o Enzo Fittipaldi fez a segunda corrida do Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 foi digna de várias ultrapassagens, estilo Arthur Leclerc, que passou meio mundo nas duas corridas somadas lá na Fórmula 3. Só que o classificatório do Enzo não tá indo ainda. E sabe ultrapassar, é rápido, sabe gerenciar pneu, mas você tem que largar lá na frente, meu querido, pra você brigar por ponto, porque é Fórmula 2, né? Posição de pista é rainha nessas categorias escola da FIA. Lá na Fórmula 3, Caio Collet fez 4 pontinhos, é o 13º no campeonato e teve uma suspensão quebrada porque foi passar na zebra que é feita para carro de Fórmula 1, não feita para carro de Fórmula 3. Prendeu. Acontece, tá aprendendo, tal. Agora já sabe que não dá para ficar subindo na zebra. Ele foi, na verdade, sair de um rolo que deu ali na largada, mas zebra não, né, meu querido? Você não pode passar ali naquele desnível da ponto mais alto da zebra pra área de escape. Forçou a suspensão quebrou. 4 pontinhos só no final de semana. Tem como pegar. De novo, Fórmula 2 e Fórmula 3 são campeonatos longos, mas precisa fazer. No caso da Fórmula, eu vou dizer assim, no caso da Fórmula 2 e Fórmula 3, você vê ali os dois pilotos que são líderes fizeram 12 pontos e meio de média nas duas provas. Para brigar pelo título é 14 pontos por final de semana para cima. Se você tiver chance de fazer 14 pontos para cima no final de semana, por prova, perdão, no final de semana, tá ótimo, né? Então vai lá fazer 28 pontos no final de semana. Essa é a manha, é 28 pontos no final de semana para fazer um campeonatinho tranquilo, ter tempo de aprender, fazer o nome e entrar em 2023 já bem empregado na categoria acima. O Piastri que o diga. Final de semana da NASCAR em Atlanta, eu ziquei todo e qualquer piloto de toda categoria e posso provar. Kyle Busch estava em terceiro, voando com o Toyotão, andando meia bomba. E aí Austin Dillon foi tocado e carregou o Kyle Busch. Na verdade, o Austin Dillon não conseguiu segurar os bumps do Kyle Busch porque mesmo que você anda meia bomba ali do jeito nessa configuração de super speedway de Atlanta, né? Porque é um oval de 1,5 milha com características de Daytona, pé embaixo toda hora e duas filas lado a lado para mim é Daytona, Talladega. Não é Atlanta, não é Atlanta que eu conhecia. Obviamente o recorde de volta do Todd Bodine foi para casa da chuva, né? E aí os pilotos, uma prova muito legal. Eu gostei dessa configuração de Atlanta, uma prova mais dinâmica. Atlanta era uma pista bem técnica por causa da sua pouca inclinação ali na entrada da curva 1, perdão, da curva 3. Permitia, obviamente, duas linhas, né? Uma mais acima perto do muro e uma bem abaixo perto da linha. Mas agora não faz muito sentido você andar perto do muro nessa configuração de 28 graus de inclinação, né? Senão você perde. A não ser que você queira fazer um three wide, né? E encaixaram na Xfinity um 4 lado a lado lá, o famoso four wide, mas obviamente terminou em Big One, né? Não tem como. E aí, William Byron é o quarto vencedor, diferente em 5 provas. Teve de novo o Bubba Wallace ali flertando com a vitória pela segunda vez no ano, mas aí tomou um toquinho e aí chegou lá atrás entre aspas, né? Chegou ali na quinta posição, mas está bem ali por pontos o Bubba Wallace, ele aparece ali relativamente perto dos 16, não está ali na lista dos 16, mas aparece perto dos 16. Com a classificação do momento, estariam classificados para os playoffs Chase Elliott, que ainda não venceu, Joey Logano. Eu preciso só dar uma incluída aqui, porque a nossa iluminação não está campeã do mundo. Aí Chase Briscoe, que ganhou a prova
retrasada, e o William Byron, que ganhou essa prova, estão classificados para o Chase automaticamente. Kurt Busch, que está lá brincando ali de ser ponteiro na quinta colocação, menos 23, junto com Ryan Blaney. As Penske's andaram melhor nesse final de semana, mas não foram páreo para a vitória. Eric Almirola, que sabe-se lá como ainda está em P7 no campeonato. Martin Truex Jr., sempre ele, direto ali entre os 10 na oitava colocação. Aí tem Alex Bowman, que ganhou a prova, né, o Pure Luck, Pure Luck, era no Skills. A camiseta do Alex Bowman, né, depois ali daquela entrevista desastrosa do Kyle Busch. Tá lá classificado, já é o nono colocado. Ron Chastain, décima colocação, foi um dos colhidos no Big One. Kyle Busch, minha aposta. Tava com foguete, era para ganhar a corrida, 11º. Kyle Larson, que despencou na classificação por pontos, fez uma prova muito ruim lá em Atlanta, mas ainda está classificado 12º. Aí Daniel Suarez, o 99, aquela ex-equipe do Ganassi. O pessoal comprou a equipe e está com equipamento legal, 42,99 andando bem na temporada. O 42 bateu ontem. Mas bateu lá na frente, estava andando bem. Depois vem Kevin Harvick, que fez a prova bem mais ou menos. Tyler Reddick, que foi um dos causadores de bandeira amarela. Você está vendo ele ali já completamente de lado, parecendo que está fazendo uma baliza no meio da reta. E o nosso amigo Brad Keselowski sobrevivendo na sua equipe própria ali dentro dos 16. Mas é aquela equipe que para se classificar por ponto vai ser aqui, fazendo conta lá no final da temporada. Quatro vencedores diferentes, inesperadas as vitórias de Bowman e Byron. Eu não imaginava, talvez o Byron eu fosse imaginar ele uma vitória mais na frente, na 13ª, 14ª prova, pegando mais a mão desse novo carro. A verdade é que o Byron, NASCAR é assim, meu querido. Dê oportunidade, vai lá e ganha. Depois você resolve a sua vida no campeonato ali perto dos playoffs. Porque depois da primeira vitória, classificação automática, aí você começa a pensar só em vencer estágio para fazer mais ponto de playoff, ficar mais ali em cima, né? A vitória dá uma certa tranquilidade pro resto da temporada. E quando você ganha na quinta etapa, então aí dá tempo de trabalhar, tira um monte de foto, é só sorriso até a 26ª etapa do campeonato. Mas tá bem divertida. E essa mudança dos carros foi completamente acertada, na minha opinião. A NASCAR acertou a mão. Depois de mudar Car of Tomorrow, fazer versão 1, 2, 3, 4, 5, agora acertaram no automóvel. Tá muito bom. Danny Hamlin. Cara, se você consegue moer um câmbio em Atlanta, semana que vem lá no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, você não vai sair nem do box. Competente. Vai. MotoGP. Quase que não tivemos corrida. Tivemos Moto 3. O Diogo Moreira abandonou. Infelizmente abandonou depois de fazer uma boa primeira prova, acabou tendo problema, mas se classificou em segundo no grid, tá fazendo um bom campeonato o nosso brasileiro. Parece que tá no caminho certo da escadinha, depois aí que a gente passou alguns pilotos brasileiros entrando em Moto 2 e Moto 3 sem o devido sucesso. Agora a gente tem o nosso amigo Diogo fazendo uma boa temporada, pelo menos um bom começo animador, o começo de temporada dele na Moto 3. Mas aí chegou o MotoGP. Aí no warm-up, eu ziquei todos os pilotos de todas as categorias e posso provar. Apostei em Mark Marques, né? Ele tomou um pinote, um capote, que ele voou uns 3 metros do chão, bateu a cabeça, aí na hora que foram perguntar pra ele, ó, meu querido, você quer correr? Quero. Que dia que é hoje? Terça-feira, tá fora. Foi tirado da prova com uma concussão, mas os diretores da Honda estão preocupados, porque é a terceira vez neste ano que o Marcos toma um capote fenomenal e agora eles estão preocupados, falando assim, será que a nossa moto não está acertando ainda pro estilo dele? Porque o Paul Espargaró tá andando legalzinho.
Não tá aquele, né? Mark Marques 2017, mas o Pose Espargaró tá fazendo dever de não tá nenhum, né? Já não vou mencionar outros companheiros de equipe que passaram ali junto com o Mark Marques, mas tá fazendo o dever de casa bonitinho. Prova vencida pela. Olha, tô acertando tudo na MotoGP, Jesus. Nossa, espetáculo. KTM, hein? A marca que eu mais desci a lenha antes, logo depois do GP do Catar, venceu a corrida na chuva, prova encurtada, mas mesmo que se tivesse a distância total da prova ali, as 27 voltas previstas, o Oliveira não ia perder, não. Soberaníssimo ali, o Quartararo do nada achou a linha no meio da prova, saiu de oitavo para segundo, andando um segundo por volta mais rápido do que o resto do grid. Menos o Miguel Oliveira, o Portuga, e o Johan Zarco, que entra ano, sai ano, está no top 5 do campeonato da MotoGP. Não fosse a sua seu grandiosíssimo gerenciamento de carreira, era para estar numa equipe boa, né, francês? É, francês, é a vida, é uma caixinha de surpresas, como diria Joseph Klimer. O campeonato ainda tem a Enea Bastianini com 30, o Brad Binder fez uma boa prova, terminou ali com a KTM também, perto ali do top 5, tem 28. 27 tem o Quartararo, que ganhou uma sobrevida no campeonato, que a primeira prova dele tinha sido um zero, né? Lá no Qatar simplesmente não fez nada. E depois o Miguel Oliveira com 25 com a vitória, Zarco 24. Aí tem Paul Espargaró, Alexis Espargaró, Alex Rins e Johan Mir, todo mundo com 20, ou seja, do primeiro ao nono colocado na categoria, 10 pontos só a diferença. Começou embaralhado, começou do jeito que o diabo gosta da MotoGP e é assim que a gente vai acompanhar. Eu estou bem animadinho. Agora, vamos combinar uma coisa, né? Ducati de fábrica. Nem com chuva. Jack Miller, nosso amigo Peco Banhaia. Vocês não se entenderam com essa moto. E aí a fábrica também fez uma eletrônica que eu acho que parece que deram a eletrônica para ser desenvolvida por um engenheiro agrônomo. Tão competente que estão esses italianos, viu? Nossa, quando a Ferrari acerta, a Ducati erra, não tem erro. Mas a Ducati não de fábrica, né? Então lá, aproveitou chuvinhas, arcou, caçapou a terceira posição. Tá na dele, tá bem lá em quinto no campeonato. Vamos ver em que condição vai voltar seu Mark Marques, né? Será que vai continuar tomando esses capotes feios? 36 operações, será que. Porque fica batendo na cabeça toda hora, vai dar problema de vista de novo, viu? Por nada não. Fórmula Indy. Que PJ1, né? Perguntou Joseph Newgarden, passando o seu colega Scott McLaughlin na última curva da última volta para ganhar e fazer a vitória de número 600 da Penske. Coube ao Newgarden a honraria. Newgarden está em quarto no campeonato com 65 pontos, 32 atrás de McLaughlin, que com um primeiro e um segundo é o líder disparado do campeonato, quase 30 pontos na frente do Will Power, que vem fazendo um campeonato constante. Cuidado com o Will Power, que começar a ganhar a corrida, ninguém segura. Palou 67, tá ali. Ganassi não tava. Ganassi, né? Do Texas, mas o Palou tava lá, pertinho ali, fez 26 pontos. Marcos Ericsson, quinto colocado, é um piloto para se estudar. É um piloto para se estudar. Temos o Graham Rahal pode aposentar, porque top 5 garantido parece que vai ser Marcos Ericsson daqui para frente. Dixon tá longe. Começou, são duas provas só, mas já são 42 pontos. Né? As barbinhas neozelandesas vão ter que entrar de molho, porque sexto no campeonato, 42 pontos atrás, brigando ali com o Ryan VK, que fez uma boa prova lá no Texas ontem. E Colton Herta, que do jeito que o Ricardo tá andando, já entra esse ano, depois de fazer 8 treinos livres lá na McLaren. Lembrando que treino livre dá um pontinho, né? Cada treino livre de sexta
este ano para jovens pilotos, dá um pontinho na carteira para conquistar a superlicença e o Colton Herta está muito interessado nisso. Pode ser o Piastri já tem a superlicença, então você coloca lá o nosso amigo Colton Herta fazendo uns 5 testes de simulador. E aí, qual tempo você está virando? Ah, tô virando uns 3 décimos mais lento do que o Ricardo no simulador. Tá bom, sexta-feira, vem. E aí começa a somar pontinho. Australiano, a sua classificação no sábado. Olha, rapaz. Mas não encaixou, né? Ei, mas tem uns pilotos que não encaixam aqui pro Ricardo na McLaren. Realmente é um negócio sério. Mas, destaque para Santino Ferrucci, que tava tomando uma cerveja ali no infield, né? Viu Jack Harvey enfiar o carro no muro com gosto, com força. Teve uma concussão, os médicos não o liberaram e saiu de último para chegar em nono. Tá bom, tá bom. E é o tipo do oval que o Ferrucci gosta de andar, que é pé e baixo, curva inclinada, dá para andar por cima e por baixo. O Ferrucci é um curisco para fazer relargada e passou todo mundo ali. PJ1 que fitimou o Devlin De Francesco, que por sua vez trouxe Hélio Castro Neves junto. E a minha aposta, Simão Pagenaud, você vê que não aparece nem aí no top 8 do campeonato, ou seja, eu ziquei tudo que é piloto de categoria e posso provar. Olha, eu vou falar para você, viu? Ainda bem que não apostei na Mega Sena, porque hoje era esse final de semana, aquele final de semana não fazia nenhum número. Lá em Sebring, WEC 1000 milhas, vencida pela Alpine, num match race ali quase com a Glickenhaus. A Toyota realmente já largou a mão e falou: filho, eu quero os hipercars ano que vem e eu tô aqui só para fazer graça, porque com essa história do regulamento do lastro e a questão do reabastecimento, o consumo de combustível, vai jogar a Toyota lá para trás. Já estava difícil a Toyota ganhar a corrida ano passado. Foi campeã, tudo bem. Agora olha, só se for na base da confiabilidade para a Toyota ganhar Le Mans esse ano. Porque se depender do desempenho do carro, olha, vai passar apertado. Os treinos livres do prólogo na Toyota foi 13º e 15º, um absurdo. Tudo bem, não quiseram acelerar, tal, mas a Toyotão largando em terceiro e quinto, não é Toyotão. E já no domingo, lá nas 12, domingo não, no sábado, nas 12 horas de Sebring, aí deu o Will Bamber quase que perdeu a corrida lá no finalzinho e mais deu o Cadillac Ganassi, que era para ser a Ganassi do Magnussen, que foi fazer P5 lá em, no Bahrein, em Losail, aí conquistou a vitória lá pelo Enzo. Então, final de semana de WEC mais Enzo, com o regulamento de 2023 unificado. Será que a gente vai ter 24 horas de Sebring? É uma ideia, né? Agora, 24 horas no concreto trepidando, haja carro, né? Acho que carro não chega. Eu já estou falando há quase meia hora. Ainda bem que acabaram nossos slides, mas ainda tenho tempo de falar uma coisa. Rubens Barrichello com a sua dupla vitória no final de semana lá em Goiânia. É o novo Mister Goiânia roubando o título de Ed Lawson, que para quem acompanhava 500 cilindradas na década de 80 sabe o que eu estou falando. Chegava em Goiânia, era Mamola ou Lawson. Espetáculo. E o Barrichello, que na segunda corrida acertou em cheio na estratégia. Recomendo você que está aprendendo sobre estratégia de monopostos, você, jovem engenheiro, assista a corrida 2 do Barrichello lá em Goiânia e aprenda. Mas assista sim, né? Fazendo conta, se você tiver oportunidade de abrir uma janelinha no navegador e ver qual que era o volta a volta dos outros pilotos, você vai entender o que que o Barrichello fez ali de gerenciamento de resultados espetacular. Tá firme e tá forte para a briga do título de 2022. 35 minutos de vídeo. Olha, não tomei nem um gole d'água. Se cuida até o José. A concorrência está chegando. Um grande abraço para vocês. A gente volta na quinta-feira para falar
das previsões de NASCAR lá no Circuito of the Americas e da Fórmula 1 em Jeddah, na Arábia Saudita. Uma ótima semana para vocês. Até quinta. Utilize máscara. E tá bom, não é obrigatório, mas usa se tiver muita gente, não custa nada, né, gente? E vacine-se. Tchau, tchau, só a vinheta.